Aleluia. Quem está feliz aí? Quem está feliz aí mais uma vez? Oh, glória, Deus é maravilhoso. Deixa eu chamar as crianças, vem para cá. Vamos orar pelos nossos pequenos. Oh, coisa linda. Isso, se ajeita aqui. Amém? Cadê os meus? Estão aqui? Tá. Achei. Isso. Põe o Davi no colinho. Isso. Vem com a sua irmãzinha. Que lindo. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar. Papai amado, como é bom ver os nossos filhos no altar. Como é bom, Senhor, ver que de fato as nossas escolhas estão produzindo frutos na vida dos nossos filhos. Vai chegar um dia, meu Pai, que seja bem breve, que não pelas nossas escolhas, mas estar aqui seja uma escolha deles. E nós já temos visto o fruto disso, os nossos filhos desejando a Tua casa. Nós Te louvamos por isso. E nós abençoamos cada uma das crianças aqui, meu Pai. Que em todo tempo haja um cuidado, a bênção do Senhor sobre as suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Vai lá, a idade, Dai? Pode ir lá com a tia. Amém. Vem para cá, pastorzão. Hoje nós vamos receber uma mensagem do trono através da vida desse profeta. Estenda suas mãos para cá. Pai amado, nós sabemos que a tua mensagem, ela traz cura e restauração para a igreja. Ela tem um objetivo final, que é o coração da tua igreja. E toda revelação, ela vem para o cumprimento de algo. E que o Senhor revele em nós, Pai, aquilo que o Senhor tem falado com o teu servo. E através da vida dele, ele seja um instrumento para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Irmãos, a paz do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus, né? Por a gente estar aqui na casa do Senhor, glorificando ao nome dEle, exaltando ao nome dEle. Eu sou grato, né? Eu sou grato a essa casa. Eu sou grato ao pastor, à pastora. Eu confesso aos irmãos que se o culto finalizasse e a gente precisasse de ir embora, eu estou indo cheio para minha casa, né? Eu pude sentir Deus real sobre este lugar. Então eu glorifico a Deus. Irmãos, livro de João, capítulo 4, o versículo 25. A palavra do Senhor, ela diz assim: a mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Versículo 26. Então Jesus disse: eu sou o Messias, e eu que estou falando com você. Amém? Enquanto eu faço uma oração, já fui abençoado, mas durante alguns anos da minha caminhada eu aprendi também a ter essa reverência. Irmãos, seja um culto doméstico, ou seja um culto como uma igreja linda, cheia como essa, eu sempre aprendi a trazer Deus aonde eu estou. E eu tenho aprendido algo assim, meus amados. Essa pandemia, ela acendeu uma luz dentro de nós. Porque se não acendeu no coração de alguns, aí ficou difícil. E Deus, ele clareou sobre a nossa vida, dizendo assim: eu quero ter intimidade com vocês. Veja bem, eu nunca vi isso acontecer na minha vida. Eu estava num projeto com a minha empresa, e eu me lembro que tinha muitas empresas terceiras fazendo serviço, e acabou acontecendo que quando a pandemia começou a chegar mais próximo àquele ambiente, a usina ela parou. As empresas começaram
parar os seus equipamentos, que vale milhões ali no mês, para ir embora com medo de morrer. E quando eu cheguei dentro da minha casa, eu peguei e falei para minha esposa assim: agora a gente vai ficar quietinho e aguardar para ver o que o Senhor quer fazer. E eu me lembro que o Senhor, ele pegou e falou assim: não, agora é o momento que você vai sair. E a gente tem alguns projetos aí, já foi mencionado aqui, e foi o tempo que a gente viu que lá fora o povo estava gritando, dizendo: cadê Jesus? Mas veja bem, quando a pandemia chegou, nós sabemos que perdemos muitas pessoas, talvez parentes, talvez amigos, mas ela trouxe algo de benefício para a nossa vida. Nós lembramos o quarto, o ambiente onde a gente nunca deveria ter saído. A caminhada, ela, se a gente permitir, ela vai nos desprender daquilo que é fiel, real, puro. A parte mais difícil que existe, eu acredito, que é entrar dentro da casa de Deus. Eu já não senti mais Ele. Veja bem, eu vim buscar Ele, mas eu não sinto mais Ele. Eu vim servir Ele, mas eu não sinto mais Ele. Eu vim glorificar Ele, mas eu não sinto mais Ele. Isso é o pior. É por isso que eu preciso refazer o meu altar e voltar a fazer o quê? A queimar novamente. Há alguns dias Deus, Ele colocou essa mensagem no meu coração. E eu falei para o Senhor assim, falei: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Vamos fazer uma oração para a gente entrar na mensagem? Eu faço uma oração e você põe a mão no seu coração e fala para Ele: eu estou aqui. Mas fala com sede, fala com desejo. Eu vim aqui, eu não posso sair daqui sem uma resposta. Eu não posso sair daqui sem uma direção. Eu não posso sair daqui para continuar da mesma maneira que eu entrei aqui. Eu quero mais. Eu quero ser levado num ambiente mais profundo. Eu quero ter uma intimidade mais profunda. Eu quero ouvir a Tua voz. Irmãos, se a gente perguntar na igreja hoje quantos já ouviu a voz do Senhor, é raro. Deus fala, irmãos. Da mesma forma que você está ouvindo a minha voz bem clara, que eu estou falando para você, eu já ouvi Deus me dando direção e falando no meu ouvido. Senhor, nessa noite nós estamos felizes porque a Tua palavra fala que precisa ter 2 ou 3, e o Senhor fez, o Senhor veio, e eu pude sentir a Tua graça sobre este lugar. Eu acredito que nessa noite é uma noite onde o Senhor vai ligar um refletor dentro dos nossos corações, e o Teu Espírito vai voltar a brilhar, a queimar de uma maneira que nunca queimou sobre as nossas vidas. Eu creio que nessa noite o Senhor vai nos inserir um ambiente próximo de Ti, os Seus pés. Eu creio que a Tua presença, a Tua glória vai nos envolver nessa noite. E eu creio pelo poder que existe no nome de Jesus. Tudo aquilo que não provém de Ti, eu repreendo pelo poder que existe no nome de Jesus Cristo. Faça a Tua vontade e o Teu querer. O Teu Espírito, Ele tem liberdade nesse lugar. Pai, eu entrego a minha vida diante do Teu altar e eu falo: como sempre fez, continue fazendo. Use ela para a honra e glória do Teu nome. E nessa noite faça o sobrenatural sobre essa casa de oração, pelo poder que existe no nome, sobre todos os nomes, o nome de Jesus. Amém. Irmãos, vocês prestaram atenção que o culto, o louvor só foi sobre apagado, presença. E essa é a mensagem. Eu amo Jesus porque durante anos, todas as vezes que eu venho ministrar, irmãos, nós somos pequenininho, nós temos medo. Quando a gente pega o microfone, eu faz 13, 12 anos que eu ministro o Evangelho. E todas as vezes que eu subo no altar é como se é a primeira vez. É tremor, é preocupação, sabe? É aquela ansiedade, aquele suador. Mas quando o Senhor, Ele confirma o que a gente tem que falar, isso traz paz sobre o nosso coração. Irmãos, é possível ter pessoas do nosso lado, levantando a mão, exaltando ao nome de Jesus, falando que Ele é santo, chorando,
mas apagado. Existe, e eu quero que os irmãos entendam como que eu posso dizer? Como um modo de colocação, mas hoje, se o próprio Jesus abrisse aquela porta e entrasse para dentro da igreja, e quando eu falo igreja, eu falo uma dimensão Brasil, mundo, e ele sentar numa cadeira, existe muitas pessoas que não vai saber quem ele é. Porque esse tempo e essa geração nossa, ela tem corrido tanto, que elas têm perdido aquilo que é importante. Veja bem, sensibilidade do Espírito. Eu posso vir sobre a casa de Deus, eu posso levantar a mão, eu posso aproveitar um louvor onde o vaso está cheio do Espírito e eu viver aquele ambiente, porém quando eu chego na minha casa eu me torno apagado, porque as minhas práticas, ela não condiz com o ambiente que o profeta está inserindo naquela noite. Nós vimos a pastora, ela estava inserida no ambiente da presença de Deus, porém que se eu não estiver me dedicando ou entrando nesse ambiente como ela entra, é automático que eu não estou vivendo uma profundidade como ela estaria vivendo ou está vivendo. Jesus, ele está conversando com uma mulher. Essa mulher, se você prestar atenção, ela está dizendo assim: eu sei que o Messias, eu sei que virá um Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Essa mulher, ela está inserida num ambiente. Essa mulher, ela está inserida num costume. Essa mulher, ela está esperando Jesus. Só que quando Jesus chega, ela não consegue ter a percepção que ele está no ambiente. Essa mulher, ela presta cultos e adorações a um ambiente, e ela almeja e deseja e espera pela presença de Jesus Cristo para que Samaria ocorra uma mudança, porém ela está desligada. Ela quer. É a mesma coisa da gente entrar aqui glorificando a Deus, exaltando a Deus, e só que na nossa casa, a nossa conduta, e eu não estou falando de modo de agir, mas eu estou falando de modo de estar dentro do ambiente inserido com o Espírito de Deus, isso me desliga se eu estiver distante. E automaticamente, com o tempo, eu começo a fazer o quê? Apagar. Irmãos, aquilo que eu não pratico, o que acontece? Eu não fico mais tão bom. Veja bem, eu precisei parar um ano e pouquinho, para cumprir algo que o Senhor tinha colocado ao meu coração. E eu tenho uma empresa de inspeção. E tem um aparelho de ultrassom, sabe ultrassom na barriga de mulher? Eu faço em peça. E quando eu peguei ele, eu não sabia mais as funções dele, e eu trabalhava com ele mais de 10 anos. Então, aquilo que eu não pratico mais, a tendência é o quê? Se apagar. Então, é por isso que essa mulher, ela está inserida num ambiente que ela deseja por algo. Mas quando ele chega de frente com ela e quando ele pede água para ela não consegue discernir quem ele é. Porque o ambiente que ela estava inserida, assim, o poço é de Jacó. E naquele tempo, os samaritanos, aquele poço era como se fosse um amuleto, era como se fosse um santuário. Vai chegar num determinado momento que ela vai dizer para Jesus assim: Jacó, tipo assim, o poço de Jacó. Mas quem que é Jesus? Porque ela está desligada do ambiente. E uma geração, quando ela está desligada daquele que não deveria estar, meus irmãos, ela sofre consequências. A maioria das famílias que o Senhor nos leva, às vezes porque nos convida para fazer uma oração, e lá, num socorro de alguma maneira, são pessoas que falaram assim: eu já mergulhei, mas hoje eu não consigo mais.
Eu já me inseri nesse ambiente, mas hoje eu não consigo mais. Eu já ouvi a voz dele, mas hoje eu não ouço mais. Eu já abri a Bíblia e ele respondia para mim, mas hoje não acontece mais. Porque tudo aquilo que eu não pratico, a tendência é o quê? Irmãos, Deus é sempre aquele que ele vai estar preparado para nos dizer assim, estou aqui. Porém a nossa percepção e o nosso discernimento já não é tão rápido. Eu precisei pegar o aparelho na mão e eu precisei brincar com algo que eu trabalhei uma vida toda. E aí eu precisei entrar na Assunção e falei, eu preciso ver isso aqui, porque se eu tiver com um problema lá, em alguma, vocês não vão entender o que eu vou falar, mas em alguma curva, eu estou perdido. Ainda mais se eu precisar ter que fazer lá na empresa. Jesus, ele vai sair de um ambiente. O versículo 3, a palavra do Senhor vai dizer assim, Jesus ele vai deixar a Judéia e ele está indo para Galiléia. E no meio do caminho, ele vai ver a necessidade de parar em Samaria. E veja bem, os irmãos aqui é bom de Bíblia, eu tenho certeza. Os samaritanos não davam com o judeu. Irmãos, eu vou falar num linguajar nosso para a gente entender. Era uma treta, irmãos. Se encontrava, era briga, era assassinato, era morte. Então já existia isso daí, um preconceito. Então o que acontecia? Todas as vezes que o judeu saía para ir prestar um culto, eles tinham que passar por onde? Por Samaria. O que acontecia? Era assassinato, era morte, alguma coisa acontecia. Então o que aconteceu? Samaritanos num lugar, judeus no outro. Jesus ele vê a necessidade de entrar naquela cidade. Jesus ele vê a necessidade para entrar naquele ambiente. E ali uma mulher aparece sobre o quê? Sobre aquele poço. E o que acontece? Jesus ele está inserido no ambiente da glória dele, por mais que como homem, mas estava. E a mulher estava inserida no quê? No seu costume, na sua prática. Eu estava falando essa semana com a minha esposa, e eu comentei com ela assim, falei, amor, vai ter pessoas que, essa é a parte mais triste, que elas vão viver uma vida toda na igreja, e no final vai falar assim, eu não provei daquilo que o pastor Eduardo me ensinou. Mas não porque foi o erro do pastor, foi porque a gente pensou em dedicar muito a nossa vida com o nosso querer e as nossas vontades. Então veja bem, Jesus ele está inserido num ambiente que ele quer clarear, ele quer derramar algo sobre aquela mulher, para que ela não prove mais do que ela estava provando. Ela tinha uma vida costumeira. Segundo historiadores, as mulheres pegavam às 6 horas da tarde e iam lá buscar água. Por quê? Porque o sol já não estava mais intenso. Ela decidiu ir meio-dia naquele dia. E foi justo o horário que Jesus Cristo ele se aproxima do poço. E quando ele se aproxima, Jesus não tinha nada. Não que ele precisasse, mas ele não tinha nada para tirar água. E essa mulher se aproxima. A palavra do Senhor ela vai dizer que Jesus vai pedir água para ela. E a primeira classificação que reprova ela vai dizendo assim, ó, como sendo tu judeu? Ela não consegue discernir quem está falando com ela. Ela não consegue discernir quem está do lado dela. E olha que doideira, irmãos, eu viajo na palavra de Deus. Hoje eu estava no meu quarto, essa mensagem eu já vinha preparando ela no meu coração para mim, porque foi ela que o Senhor trouxe para mim. E aí eu estava no meu quarto pensando, a palavra do Senhor fala assim, que literalmente é 24 horas, anciões, anjos, coloca ali suas coroas e fica falando do que para Jesus? Santo, santo, não é, irmãos? Santo, santo é o Senhor, não é? Irmãos, Jesus, ele sai da glória dele, ele está sentado do lado da mulher. E ela consegue caracterizar ele como um preconceito pela vestimenta dele, dizendo assim, você é judeu. Porque como que ela sabia que ele era judeu? E aí Jesus ele vai entrar em algumas palavras que
eu creio que vai te puxar um renovo para fora, e eu creio que a partir dessa noite Deus vai começar a clarear ambientes que estavam escurecidos sobre a nossa vida. Primeiro, Jesus Cristo, ele está falando de algo que ele pode derramar sobre a vida dela, e ela está presa na água. Ela está dizendo assim: é Jacó, meus pais vieram aqui, a gente bebe aqui, Jacó bebeu aqui, o gado dele bebeu aqui. Ela está presa nisso. Ela só consegue enxergar: esse é o poço que eu preciso vir todo dia, tirar a água é de Jacó. Os cultos é a mesma coisa. E Jesus precisou entrar de frente na história dela, para que ela não continuasse vivendo uma vida frustrada e pecaminosa. E aí Jesus, ele vai dizer assim para ela no versículo 10: se você conhecesse o dom de Deus. O pensamento dela primeiro foi assim: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana? Jesus tenta levar ela para um outro ambiente, e preste atenção como ela é resistente. Ele está dizendo assim: se você conhecesse o dom de Deus. Irmãos, quantos aqui, não precisa levantar a mão não, tá? Mas quantos aqui conhecem os dons de Deus? Irmão, era como se Jesus estava dizendo para ela assim: se você conhecesse o dom da salvação que Ele tem, se você conhecesse os dons do Espírito que Ele tem, se vocês conhecessem o dom da palavra que Ele deixou para você, se as pessoas pegassem mais a Bíblia para entender o que o Senhor fala, ao invés de deixar ela na rack, ou em cima da geladeira, ou em cima da televisão, a maioria, ou muito, ou talvez até todos, teriam sua vida transformada. O meu povo padece por falta. E aí, tá aí, Jesus está falando sobre os dons. E preste atenção que o versículo 11, ela muda, ela sai fora. Jesus, ele está inserindo, dizendo para ela assim: ó, tem águas, tem um espírito que eu posso colocar dentro de você. Porém a mulher está desligada. O culto dela é somente aquele ambiente, e ela também nesse momento ela não tem interesse de entrar no culto que Ele quer oferecer para ela. Aí o interessante é que ele diz assim, ela diz assim: o Senhor não tem balde. Ela mudou de assunto. E o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó? Então você vê que ela não tem uma visão, e ela nem consegue nem sentir ou ter a percepção de quem Ele é. Eu já mencionei com vocês numa última ministração, Jó, ele chega num ambiente, segundo historiadores, devido à enfermidade dele, ele já não sentia mais nada no seu corpo. Então Deus podia vir com aquela presença, com aquela glória, nada aos olhos aconteceria, né? Mas segundo historiadores, o Senhor simplesmente chamou ele. E a palavra fala que a fé, ela vem pelo quê? Pelo ouvir, não é verdade? Jesus não estava somente falando com ela, mas a presença dele estava inserido naquele ambiente. Porém, quando a gente está vivendo um ambiente de carnalidade, meus irmãos, é difícil. Irmãos, nós, tá? Vou inserir todos nós. Irmãos, nós temos a facilidade de dizer assim: eu quero viver isso, e a gente aprofunda nos nossos sonhos e projetos. Mas é uma luta para conseguir entrar numa profundidade com Deus. Essa semana eu vou começar uma campanha de oração, e vai ser uma bênção. Dá na quarta-feira, pegou um Netflix, foi até a madrugada, esqueceu. E esse é o problema. Porque veja bem, se eu não voltasse a trabalhar e eu passasse alguns anos e eu pegasse o meu aparelho novamente na mão, será que eu ia conseguir entender ele? Eu acho que eu ia ter uma grande dificuldade. Irmãos,
A palavra fala que quando a vinda de Jesus Cristo chegasse, que o cenário já iria estar preparado e ele próximo a chegar, iria acontecer algumas coisas. E uma delas é chamada epidemia. Irmãos, Jesus está chegando. É que isso, muitas das vezes, sobre o nosso século, está um pouquinho difícil, mas Jesus está chegando. Mas eu não vou conseguir conquistar, irmãos, nem eu sei se eu vou conseguir chegar em alguns lugares que eu tenho planejado. A gente tem que entender que não sou eu, mas quem vivo, e Ele precisa viver em mim para direcionar o quê? Os meus passos e a minha caminhada. Esses últimos dias, eu estava vendo algumas ministrações, e eu vi não um nem dois, mas eu vi alguns pastores no meio da mensagem cair, e Jesus levar. Nós não temos controle da nossa vida, nós não sabemos a data exata que Jesus vai falar assim, vem, mas eu sou isso, vem, mas eu sustento não sei o que, vem, porque o tempo não é nosso, o tempo é dele, e eu preciso discernir isso daí. Eu não posso mais perder tempo acreditando que eu vou construir, daqui 10 anos vai ser dessa maneira, sabendo que o tempo é dele. Eu preciso me lançar nele e ser devoto a quem? Vocês estão aqui, irmãos? O que transforma a vida das pessoas, a minha e a sua, se chama realidade. Eu tenho 38 anos, e aí cada um lembrou sua idade aí. Agora a pergunta é, até quantos anos vocês vão viver? Realidade. Eu estava numa madrugada em Ribeirão Preto, falando com um morador de rua. Ele estava trazendo um carrinho de papelão, e aí eu fui entregar uma marmita para ele. E aí eu me interessei, né? Eu aprendi uma coisa na minha caminhada. Aonde eu estou e qualquer trabalho que eu tenho que estar inserido, eu preciso levar uma Bíblia. Então eu falei, eu preciso dar uma Bíblia para esse homem, porque eu acredito que através da palavra pode mudar a vida dele. E comecei a conversar com ele. E aí ele pegou e falou assim para mim, Robertson, eu era um empresário. Eu tinha mais de 500 funcionários. E aí o que aconteceu? Eu fui fazer uma viagem a passeio com a minha família. E eu perdi o controle e o meu carro encapotou. Só eu sobrevivi. Eu não consegui suportar aquela dor. E eu fui quebrando, as pessoas me roubando. E hoje, aonde traz paz no meu coração é onde eu estou, na rua, pegando o papelão. Isso se chama realidade. Irmãos, a gente acostumou a ouvir uma palavra dentro da igreja assim, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Parece que virou um refrão. O diabo veio para matar, roubar e destruir, virou um refrão. E os crentes, os cristãos já não estão mais atentos com essa realidade. Vamos voltar para a palavra. E aí o que acontece? O versículo 14, Jesus continua falando com essa mulher. Essa mulher tem visão? Ela está com visão até aqui aonde a gente chegou? Não está. Ela está perdida. Ela está inserida em outro ambiente. O ambiente que Jesus quer levar para ela é o quê? Transformador, libertador. Jesus quer clarear e mostrar para ela assim, olha o que tem dentro de você. Porém ela está inserida em outro ambiente. Versículo 14. Mas aquele que beber da água, Jesus, ela estava falando, focada no quê? Em Jacó, dizendo o quê? Irmãos, naquele tempo, como Jacó construiu aquele poço, e teve umas histórias que muitas pessoas beberam ali, os seus filhos, seus gados, o que aconteceu? Virou algo para eles sagrado, era como se fosse um amuleto. Então era mais ou menos assim, Jesus, é o modo que eu vou brincar com vocês, tá bom, irmãos? Jesus podia chegar num cavalo, o céu abrir, mesmo assim, talvez ela iria focar no poço, dizendo, Jacó. Então Jesus ele precisou vir, enquanto ela estava preocupada com a água que tinha dentro do poço, Jesus queria dar uma água que iria clarear o interior dela. Aí ele vai dizer assim, quem beber dessa água
voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Irmãos, quem já provou da presença de Deus e do Espírito Santo de Deus não consegue mais sair desse ambiente. Irmãos, não sai. Uma vez me perguntaram assim: eu vejo que você está envolvido sempre com trabalho e tal, e por que não deu um desânimo? Porque eu falei, irmão, o desânimo dá. A gente é carne, a gente cansa. Porém, é o que foi pregado dentro do nosso coração, que não tem como tirar. Jó, ele chega num ambiente que ele perde tudo. Porém, o que tinha dentro do coração dele era importante. Irmãos, e quando a gente tem um encontro com o Espírito Santo, nós temos algumas explicações. Salmos 42, o salmista vai dizer assim, se eu me lembro: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim é minha alma por ti, por tua presença, ó Deus. E olha que interessante. Irmãos, naquele tempo a corça, quando ela via caçadores, quando ela via ali cães, o que ela fazia? Ela corria. Por quê? Porque os caçadores iam matar ela, e ela não ia ter uma nova oportunidade de vida. E o que quando ela começa a correr, irmãos, ela solta um odor muito fedido. Então fazia o quê? Que os cães sabiam aonde a corça estava. Então ela precisava correr desesperadamente para encontrar um rio, um lago, para quê? Para inserir o seu corpo lá dentro, para que o seu cheiro não estava mais forte. E aí o que acontecia? Os cães, os caçadores não avistavam ela. O salmista ele está dizendo assim, com desespero, mais ou menos para vocês entenderem, com desespero que essa corça tem de mais uma oportunidade de vida, assim é minha alma buscando por tua presença. Davi, ele chega num ambiente que ele peca, ele falha, ele vai lá e manda matar um homem, pega a mulher ainda dele, resumindo, e acha que estava tranquilo, estava sossegado, e aí ele põe em risco aquilo que Deus tinha colocado sobre a vida dele. E aí começa uma história. Deus coloca Natã e fala com ele e dá algumas explicações, já ministrei ela aqui, mas o versículo 11, ele sente o que ele poderia perder. E aí ele vai dizer assim, ó: não me lance fora da tua presença, e nem retires de mim o teu Espírito Santo, porque quem já foi inserido, quem já provou, irmãos, não sai. Estou machucado, mas não sai. Mas está doendo, mas não sai. Ezequiel 47, o versículo 9, Ezequiel ele está inserido no ambiente, e aí ele está falando sobre águas que saem do trono de Deus. E aí ela entra sobre o Mar Morto, e ele diz assim, ó, por onde esse rio passar ali, ele trazia vida, transformação. Por quê? Porque aonde a presença de Deus entra, aonde o Espírito Santo de Deus manifesta, ele faz o quê? Ele transforma. Eu não sou mais o mesmo, eu não consigo mais ter a mesma prática, eu não consigo mais ter as mesmas atitudes. Então Jesus ele está trazendo essa mulher para inserir ela nesse ambiente, para que o lado pecaminoso dela e frustrado seja transformado. Ótimo. Ela não... A hora passa rápido, né? Parece que a gente... Ela entendeu? Não. Você já prestou atenção que Jesus Cristo, quando a gente não consegue discernir algumas coisas, Ele não precisa de muito esforço para a gente dar atenção para Ele? Aí Ele vai dizer para ela: vai lá chamar teu marido. Aí Ele mexeu na ferida dela. Porque a mulher ela era uma frustrada, ela tinha problema com relacionamento, ela não teve um, ela teve alguns, e dos nenhum que ela teve, ela conseguiu segurar, porque era tudo marido de outra mulher. Ela tem uma dor,
ela tem uma cicatriz, ela tem algo que machuca dentro dela. Irmãos, e se tem uma área que judia é esse lado sentimental, né? Quem já teve os namorinhos aí do tempo, talvez, já passou esse processo. E ela vai dizer, eu não tenho marido. E Jesus vai dizer assim para ela, disseste bem, porque você já teve 5. E esse que você está agora, é como Jesus está dizendo assim para ela, e esse 6º que você tem agora, ele também não é teu. Essa mulher, ela está inserindo num ambiente que a vida dela não está dando certo. Os caminhos dela não estão dando certo. Essa mulher, ela tem um contato com o próprio Jesus Cristo, o Salvador, que aquele povo estava esperando, e ela não consegue ter a percepção daquele ambiente. Então, literalmente, ela perdeu, talvez, aquilo que não deveria ter perdido. E aí, Jesus, ele decide entrar naquele ambiente para quê, Samaria? Porque ele decidiu entrar naquele lugar? Irmãos, eu viajo, quando Jesus ele chega em Samaria, a primeira coisa que ele faz, ele fala para os discípulos assim, ó, vai buscar comida. E ele pede para eles ir buscar comida dentro da onde? De Samaria. Então ele queria um ambiente só, ele e ela. E você prestou atenção que muitas das vezes a gente quer levar Deus em lugares e falar assim, não, tem que estar fulano, ciclano, beltrano, a gente quer sempre juntar um monte de gente e dizer assim, e Jesus estava falando assim, é só eu e você, porque o que Deus tem que tratar conosco, irmãos, não é multidão, é único, eu e você. Ótimo, nós temos que chegar no final, porque senão nós vai longe. Irmãos, o que acontece? Jesus fala do pecado dessa mulher, essa mulher ela vai mudar de assunto de novo, e ela vai dizer assim, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Por quê? Porque ele falou sobre o pecado dela. E aí, a palavra do Senhor vai dizer assim, essa mulher ela era presa num ambiente, e aí Jesus precisa fazer o quê? Libertar ela e abrir a visão. O grande problema de uma porcentagem dessa geração é que a escama, ela não cai. Do jeito que eu estou vendo é esse jeito e ponto final. Desse jeito aqui é do jeito... Irmãos, é tão fácil entrar na casa de Deus pondo defeito do que chegar, ter reverência, dobrar o joelho e falar, eu estou aqui, opera na minha vida. Eu me lembro no começo da minha conversão, que caía água do meu copo no chão, aquilo mexia com o meu coração, por quê? Porque eu aprendi algo bem claro. 2 ou 3 reunidos, ele se faz presente. Espera aí, se ele chega aqui, não é um ambiente de bagunça, é um ambiente de reverência. Entenda bem, todos os lugares que Jesus Cristo foi, ou o sumo sacerdote, quando ele ia entrar dentro do Santo do Santo, lá no átrio ele já estava preparando o quê? Lavando as suas mãos. No lugar santo, o que ele estava fazendo? Imolando o animal. Para quê? Para entrar lá e colocar a mão em algo que era santo. E aí o que acontece, amados? Jesus ele vai ensinar para ela que aquele poço é somente um poço, e que o ambiente que ele quer levar ela é outro. Aí ela comentou com Jesus assim, nossos pais adoram neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus responde para ela, mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão ao Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em... Você imagine, Jesus decide visitar esse culto nosso,
E aí naquele dia, um ano inteiro, uma vida toda, eu em lágrima, glorificando Ele, exaltando, mas em plena uma quarta-feira, o meu culto não corresponde com a visita dele. Irmãos, a nossa prática, e isso eu insiro a minha vida, irmãos, a gente tem que não ter limite para conhecer Deus. A gente tem que entrar numa profundidade onde a gente venha observar, ver, provar e ser inserido nos mistérios de Deus. Ela vai chegar num ambiente aqui, que eu já mencionei com vocês. Jesus contou toda essa história e conversou com ela, e já apontou para ela, ó, é isso, e ensinou ela, é isso, ótimo. Chega no momento que ela fala assim: eu sei que virá um Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Ela estava dizendo assim para ele: a minha visão continua da mesma forma desde o começo que a gente conversou. E aí Jesus vai dizer para ela assim: eu sou o Messias. E aí a palavra do Senhor vai dizer que a visão dela se abre, e ela deixa o cântaro, e ela desce para dentro da cidade. Ela entra para dentro da cidade para fazer o quê? Para falar para o povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? Então veja bem, a partir do momento que ela tem a percepção que é Jesus, o que acontece dentro dela? Clareia uma luz, e ela entende. Irmão, só fala de Jesus quem queima o coração. Tem pessoas que vai estar na igreja uma vida toda e nunca vai falar de Jesus para alguém lá fora. Pedro, ele sai de uma falha com Jesus, ele nega Jesus, e aí Jesus prepara todo um cenário. Jesus prepara um peixe, e chega no ambiente, e Jesus está tratando com ele assim: Pedro, o seu amor é agapau? E aí Pedro respondia para ele: é filéu. Aí a Bíblia diz que Jesus pergunta para ele 3 vezes: Pedro, você me ama? Jesus estava dizendo para ele assim: Pedro, é agapau, é profundo, é sacrificial, você dá de tudo, você entrega tudo. E Pedro falava: é filéu, é de amigo, é de contato. Se nesse tempo eu não conseguir discernir o que Deus é para mim, qual é o sentido da minha vida? Aí ela chega num ambiente que ela desce para a cidade, e aquele povo que não queria Jesus Cristo, o que eles fazem? Eles começam a vir para ouvir quem? Um judeu. E não somente isso, a palavra do Senhor vai dizer que eles pede para ele ficar 2 dias somente ensinando sobre o reino de Deus. Amém? Se eu não ser inserido nesse ambiente, se eu não gastar tempo para viver essa profundidade, a minha idade ela vai passar. Você sabe qual que é o maior medo da minha vida? É eu sentar numa cadeira de balanço e falar assim: nossa, não fiz nada, não provei nada, eu não senti nada do que falava que podia sentir. Que isso não aconteça sobre a vida de vocês, e que nessa noite o coração de vocês saiam desse ambiente com o único propósito de dizer: Deus, eu preciso te conhecer mais, e praticar. Irmãos, eu queria fazer uma oração. Meu tempo ele foi longe, por mais que o pastor falou: não se preocupa, mas eu queria orar, porque eu sei que tem pessoas aqui. Irmãos, quem já não ficou fraco? Atira a primeira pedra. Deixa eu falar para encorajar vocês. Eu tive um momento difícil da minha vida. Eu tive que tomar uma decisão. E a decisão não era dinheiro, não era minha empresa, não era minha vida. Irmãos, era o que eu sempre protegi com a minha vida. E na minha decisão, você sabe o que acabou acontecendo? Eu precisava de renunciar a algo.
Irmãos, aquilo me machucou. E eu achei que eu não conseguiria dar a volta por cima. E eu me lembro um testemunho que o pastor comentou comigo, que ele sofreu um acidente de carro, e naquele finalmente aparece uma mulher e fala: não, a comida está pronta, sobe aqui. E nesse momento, quando eu falei assim, agora acabou, agora não dá mais. E aí apareceu o Eduardo. E eu falei: mas pastor, é pouco tempo, eu só estou momentâneo. Ele pegou e falou assim: eu quero cuidar de você, eu quero ficar do teu lado, eu quero te ajudar. Na nossa caminhada a gente sempre vai precisar de alguém. Você sabe o que roda muito sobre o nosso meio? Se chama hipocrisia. Não, eu sou desse jeito e ponto. Não, nós somos falhos. Eu sou homem. Eu tenho 38 anos. Mais profundo eu vou inserindo na obra de Deus, mas eu vou sofrer lá na frente. Agora eu creio que existem pessoas aqui que talvez já não estão conseguindo mais viver esse ambiente. E eu quero te convidar a você se levantar. E eu quero fazer uma oração por sua vida. Insistência é uma coisa que eu não tenho. Porque eu aprendi que Jesus Cristo a gente não fica, como leilão. Eu preciso, eu quero. Está acontecendo algo na minha vida que eu quero romper essa barreira. Esfriar faz parte na caminhada, irmãos. O nosso mundo ele é hostil. Não faz parte eu falar assim, eu vou continuar desse jeito. Irmãos, a irmã ela vai preparar um louvor. Tem alguém, e eu queria que você levantasse tua mão para me orar por sua vida. Amém? Cadê a primeira pessoa? Robertson, eu não tenho conseguido orar mais. Eu tenho desanimado. Eu tenho me entristecido muito. Eu preciso de algo de Deus sobre a minha vida. Vem aqui na frente. Isso, vem, não tenha vergonha não. Uma moça levantou. Outro rapaz levantou. Vergonha. Vergonha é Jesus sentar do meu lado e ele começar a conversar comigo e eu falar com ele assim: você viu o que aconteceu lá em tal lugar? E eu nem sabendo quem ele é. Cadê a terceira pessoa? Mudança só vem com um passo meu. Irmãos, sempre me ensinaram que Jesus ele ia vir dentro da minha casa no meu comodismo, jamais. Por minha vida ele foi crucificado e não voltou para trás e falou: eu estou aqui até o final. A gente muitas das vezes fica fraco em espírito e o Espírito Santo de Deus está dizendo assim: irmãos, você já viu aquela luzinha quando ela fala assim, está acabando a bateria? Irmãos, eu costumo dizer que a gente deixa acabar e ainda quer conviver com aquilo. Irmãos, nessa noite, no nome de Jesus Cristo, se existe mais alguém, não tenha vergonha, eu vou orar. Deus, nós queremos te agradecer nessa noite. Queremos glorificar teu santo nome. Pai, nós reconhecemos que nós precisamos da tua presença sobre a nossa vida e o teu Espírito é uma direção sobre o nosso caminho. Pai, eu reconheço que o Senhor entrega o seu Filho para as nossas vidas e quando o Filho ele sobe, ele deixa a responsabilidade ao Espírito Santo. Então eu reconheço que sem Ele eu não consigo nem chegar até Jesus. Nessa noite, em nome de Jesus, todo impedimento, todo desânimo, Pai, tudo aquilo que veio trazendo teus filhos a enfraquejar, desanimar, se entristecer em tua presença, Deus, eu repreendo em nome de Jesus. Eu abençoo eles, Pai, através do teu nome. E te peço que no nome de Jesus dê graça, dê ânimo, dê alegria, ousadia. Senhor, que o teu Espírito seja a direção, em nome de Jesus. Amém. Irmãos,
5 segundos. Mudança ela vem quando a gente se dedica. Não existe uma vida, qualquer área, não existe uma vida que a gente não precisa dedicar. Quer ver algo novo de Deus? Dedique. Quer um testemunho rápido? Eu cheguei numa crise que minha mãe estava indo embora, eu tinha perdido irmã num acidente de carro e me disseram assim: ele pode mudar a tua vida. Faz 10 anos, 10 anos que a minha mãe está na presença de Deus e falaram, 6 meses ela vai morrer. Quer transformação? Quer mudança? Entra no quarto, fecha a porta e deixa Ele se revelar a vocês. Amém? 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 E eu tenho certeza que o Senhor vai levar vocês em lugares onde vocês nunca esperavam. Eu era uma pessoa que ninguém dava nada, pode ter certeza. E eu tenho chegado em lugares que até eu, tem hora que eu falo, Deus, não mereço. Amém? Por gentileza, toma seu assento. Pastor? Perdoa por horário, se for longe. Irmãos, obrigado, tá? Eu achei que vocês iam dormir, porque todo mundo estava quietinho, eu falei, eles estão em choque. Mas louvado seja Deus pela vida de vocês, viu? Deus abençoe. Uma bênção, glória a Deus, aleluia, Deus te abençoe. Foi uma bênção. É uma bênção, não é? Não se preocupa, pastor. Restaurante bom é assim, né? A comida sempre é boa.